Olá pessoal, tudo bem? Vamos fazer um top 5 da prova do PAV. Aqui a gente vai trabalhar os 5 pontos muito importantes que vocês não podem ir para a prova sem saber. E é claro que pode cair outras coisas que o prof não falar aqui, mas esses 5 você tem que ir com muita informação sobre eles, ok? Então vamos começar com a embriologia. A gente tem lá os tipos de ovos, né? Os ovos são oligolesto, telolesto, heterolesto, centrolesto, lembram deles? Aí, por exemplo, o ovo de um réptil é telolesto, o ovo de um mamífero é oligolesto, a gente precisa dessa lembrança, tá bom? Quanto às segmentações, o que teremos ali? O desenvolvimento embrionário, o ovo, a mórula, a blástula, a gástrula, a neurula, tipo onde é que está o celoma, né? O celoma aparece na neurula, aí você tem que... Começa a partir da gástrula e aparece mesmo na neurula, a gente vê de modo marcante na neurula. Aí a gente tem ali os animais celomados, né? Os moluscos, anelídeos, artrópodes, equinodermos, quem que é protostômio, né? Quem que é deuterostômio, esse tipo de informação é muito importante, tá? Já quanto ao desenvolvimento, também não esqueçam das segmentações ou clivagens, né? O que é uma clivagem do tipo holoblástica igual, que é a dos ovos oligolestos, a desigual é dos ovos heterolestos. Aqui a gente está vendo ali embaixo uma ideia desse desenvolvimento, dessas clivagens que vão acontecendo. E não esqueça das fases, hein? Ovo, mórula, blástula, gástrula, neurula, ok? Quanto aos anexos embrionários, também já houve questão sobre isso. Anexo âmnio, eu destacaria para vocês, é aquele anexo da conquista definitiva da terra, é a reserva hídrica do embrião, o saco vitelínico armazena nutriente, tá bom? Dá uma olhadinha que sempre é bom esse tópico. Tudo certo? Muito bem. Pessoal, saindo da êmbrio e chegando num quarto ponto importante, a gente vem numa análise dos cladogramas. Comentamos isso na parte de evolução, né? A evolução das espécies, ela vai ser marcada por parentesco entre elas, né? Um ponto bem importante, existe um ancestral e existem os derivados desse ancestral. Aqui a gente vai dar uma olhadinha em como que poderia ser esse esquema, tá? Por exemplo, você tem aqui embaixo, prestem atenção na imagem, vocês têm aqui embaixo o ancestral do tubarão, mas ele também é ancestral de todos os demais, ó. Todos esses, eles derivam, além do tubarão, né? Eles derivam desse ancestral que eu representei aqui para vocês. Cada bifurcação representa um ancestral. A gente pode notar, por exemplo, que alguns seres têm maior parentesco que outros, tipo os crocodilos e as aves, eles têm um grau de parentesco maior, né, do que os crocodilos, ó, e os primatas, entendeu? Então a ideia é dois grupos mais próximos, evolutivamente falando, né, quando eles compartilham um mesmo ancestral. Então os primatas aqui, ó, e os roedores, né, eles têm uma maior proximidade evolutiva do que os anfíbios e os peixes, ou até mesmo do que um anfíbio e um crocodilo. Então sempre que tiver a bifurcação com esses dois grupos derivados do mesmo ancestral, a gente chama eles de monofiléticos ou irmãos, né, esses aqui vocês têm maior grau de parentesco. Ok, pessoal? Não esqueçam desse detalhe. Um ponto bem legal, que a gente também falou na aula de evolução, é a questão das teorias evolutivas. Bom, isso aqui, pessoal, eu apostaria mesmo, assim, ó, deve cair a teoria evolutiva. Ou cai Darwin, ou cai Lamarck, ou cai a teoria moderna, ou até mesmo, como é muito padrão, cair uma comparação do darwinismo com o lamarquismo. O que a gente lembra disso? O que precisamos lembrar? No caso do lamarquismo, a gente tem... o Lamarck, o pensamento dele era que o ambiente, ele era a causa das mudanças, né? O ambiente, ele provocava a mudança nos indivíduos. Através das duas leis dele, a gente entende. A lei do uso e desuso quer dizer, quanto mais se usa um órgão, mais ele desenvolve. Se ele não é usado ao longo do tempo, então ele atrofia. E esse desenvolvimento ou atrofia é passado para a descendência. Esse é o grande ponto aqui, tá? Então o ambiente é que faz o ser vivo
vivo mudar. Vejam que ali está, é a causa das transformações. O ambiente é importante para a evolução dos seres, mas ele modifica o ser. Tá legal? Bom, para o Darwin, já o ambiente também é importante para a evolução, mas ele tem essa palavra importante, né? O ambiente promove a seleção, né, do indivíduo, né? Então ele provoca uma seleção daquele organismo, né? A seleção natural é a seleção do mais apto. Quer dizer o seguinte, eu não esqueça a definição correta. Aqueles que têm aquela condição mais apta, né? Aquele indivíduo mais apto para determinada situação, ele tende a chegar à idade reprodutiva e deixar descendentes com mais chances do que outros indivíduos menos adaptados. Então, o ser vivo selecionado, ele tem maiores chances de deixar descendentes. Não é o mais forte, tá, pessoal? É o mais apto. A aptidão, ela pode ser velocidade, pode ser altura, pode ser força, mas eu não posso identificar um indivíduo como selecionado, como sendo a seleção do mais forte, tá bom? A gente não pode definir seleção natural como seleção do mais forte. Acho que fica melhor você entender isso aí, tá legal? Então, assim, ó, vamos pegar um caso clássico. Por que que os animais de zonas profundas são cegos, muitos deles? Aí o darwinismo diria assim, olha, existe a seleção natural de animais de zonas profundas, né? Comparando com outros animais, animais cegos e animais que enxergam, nas zonas profundas a gente não tem desvantagem em ser cego, então tanto os cegos como quem enxerga chegam à idade reprodutiva e deixam descendentes. O darwinismo usaria esse tipo de explicação. Não é prejudicial não enxergar numa zona escura, entendeu? Já o lamarquismo diria, de tanto ficar nas zonas profundas, né, as zonas escuras, e não ter que usar os olhos, essa estruturação toda da visão, ela foi atrofiando ao longo dos anos, isso foi passando para os descendentes. Então não se usa, vai atrofiar, tá legal? Então esse é o detalhe. Quando a gente fala da teoria moderna, aqui está a explicação para a variação. Como que existem variações entre indivíduos de uma mesma população, entendeu? Da onde que vem a origem das variações? É um ponto que o Darwin não sabia explicar, tampouco o Lamarck. Existem indivíduos diferentes numa população, mas por quê? Então existem as mutações, existe a recombinação genética, né? Então isso é a causa da variabilidade. Tá bom? O Darwin não sabe a causa da variabilidade, não esqueça nunca desse detalhe. Então a teoria moderna ela dá a explicação que a genética, né, a causa da variabilidade associada à seleção natural desenvolve então novas adaptações, novas características ao longo dos anos. Tudo bem? Muito bem. Bueno, queridos, sem dúvida nenhuma a genética é o topo aqui do PAV, tá? Tem provas que tem 2 questões de genética. Vejam, das 5 questões que a gente tem ali, é um número pequeno de questões, a gente tem 2 de genética em certos anos, né? Então isso indica que a genética é muito valorizada neste tipo de prova. Então não podemos ir sem saber inicialmente o vocabulário de genética. O vocabulário da genética inclui alelo, gene, genótipo, fenótipo, o que é o cromossomo homólogo, o que é um locus, o que é um cruzamento teste, o que é um retrocruzamento, o que é uma pleiotropia, o que é um alelo múltiplo. A gente tem que lembrar do vocabulário geral, tá? De modo geral, entender o que significam as coisas. Vou passar, claro, aqui só uma dica para vocês, né? Vamos passar rapidamente como é que vai funcionar. O que são genes? Vamos começar pelo gene. O gene é um pedaço de DNA responsável por determinada característica. Aí esse gene ele tem variações. Essas versões do gene a gente chama de alelos. Então, por exemplo, o gene da altura de determinada planta tem um alelo dominante para a planta alta e um alelo recessivo para a planta baixa. Então são 2 alelos desse gene. O indivíduo pode ser homozigoto dominante, então ele seria azão-azão, alto, ou heterozigoto, azão-azinho, alto, ou ainda recessivo, indivíduo baixo, azinho-azinho. Tá? O genótipo é isso que a gente está falando, a carga alélica, azão-azão, azão-azinho, azinho-azinho. E o fenótipo seria a representação dessa carga alélica na expressão dela, né? Tipo alto, baixo, né?
Os cromossomos homólogos são os cromossomos de mesmo tamanho e eles têm a mesma posição do centrômero, né, que é essa zonazinha que você está vendo estrangulada ali, e eles têm os genes semelhantes, né? Se aqui está um gene para altura, pessoal, aqui também está um gene para altura. Isso aí que são cromossomos homólogos, tá bom? Não esquecer isso. Rapidão, o que é um cruzamento teste? Cruzamento teste é quando você cruza um indivíduo que você quer descobrir o genótipo e ele é tipo dominante, tá? Ele é alto, mas você não sabe se ele é azão ou azão-azinho, tá? E você vai cruzar ele com um indivíduo recessivo, você vai cruzar com um baixo daquela população, azinho. Então os descendentes vão me dizer como é que é esse indivíduo, se ele é azão ou se ele é azão-azinho. Então eu quero descobrir o genótipo do alto, mas eu não sei o genótipo completo. Quando a gente cruza os dois, se nascer só altos na população, nos filhotes no caso, a gente tem quase certeza, né, que esse indivíduo alto é azão. Agora, se nascerem alguns baixos, então ele é azão-azinho, tá bom? E claro, aí chegamos num primeiro momento, que são as bases da genética mendeliana ou não mendeliana. O que eu não posso me esquecer aqui? O que é a primeira lei de Mendel? O que é a segunda lei de Mendel? O que é um caso de linkage? O que é uma interação genética? Esses casinhos costumam aparecer. Eu não destaquei aqui nessa nossa revisão aí, essas nossas dicas, a genética de populações, tá? Mas ela é um ponto importante, a gente saber a probabilidade, a taxa de indivíduos azão, a taxa de indivíduos azão-azinho dentro de uma população, tá? Mas não é tão comum aparecer, mas trata-se de genética também envolvido com a evolução. Então, quando se fala em cruzamentos, a gente vai falar principalmente aqui desse caso de genética mendeliana, tá bom? Então, o que é uma lei de Mendel? A primeira lei de Mendel diz assim: lei da segregação dos fatores, né? Os fatores para um dado caráter segregam-se, indo um fator para cada gameta, em igual probabilidade. Então, se tu tem um indivíduo azão-azinho, um gameta dele é azão, outro gameta é azinho. É importante você lembrar dessa teoria. Quando a gente fala da segunda lei de Mendel, então já se diz segregação independente. Aí olha a teoria, os fatores para duas ou mais características segregam-se de modo independente. E eles fazem várias combinações. Por exemplo, se o indivíduo é azão-azinho, bezão-bezinho, ele faz um gameta azão-bezão, azão-bezinho, azinho-bezão e azinho-bezinho. Tudo bem? E a gente vai ter cruzamentos maiores do que quando comparamos com a primeira lei de Mendel. Tá? Então, os cruzamentos envolvendo um caráter, primeira lei de Mendel. Cruzamentos envolvendo duas ou mais características, segunda lei de Mendel. Independentes, tá? Segregação independente. O que seria uma interação gênica? Fiquem alertas. A interação gênica é quando tu tem dois ou mais genes em cromossomos diferentes, mas eles vão fazer o mesmo caractere. Eles não estão envolvidos em várias características. Na segunda lei de Mendel, tu terias um processo padrão que é assim, ó, o gene A para o caráter cor da ervilha e o gene B para o caráter forma da semente da ervilha. Então são dois genes, dois caracteres. Agora tu tens o gene A e o gene B para a cor da pele das pessoas. Então na interação gênica você tem dois ou mais genes que determinam o mesmo caráter. Isso é muito diferente, esses casos que eu estou falando inicialmente são muito diferentes do linkage. O que é um linkage? É quando a gente tem duas ou mais características, em dois ou mais genes no caso, só que no mesmo par de cromossomos homólogos. Então é muito diferente da segregação do Mendel, porque o Mendel contava com caracteres independentes. Agora, quando a gente fala de linkage, também chamamos de genes ligados. Lembrem hoje da teoria, né? Claro que é muito importante a gente saber fazer os cruzamentos, isso a gente aprende nas aulas, né? Então, o linkage vocês pensam assim, dois ou mais genes estão no mesmo par de homólogos, então eles são dependentes. Quando é uma segregação independente, lá na segunda lei de Mendel, tu tem dois ou mais genes em cromossomos diferentes, então eles são independentes. Tá legal? Então, o linkage a gente trabalha também como ligação gênica ou genes ligados. É quando os genes estão no mesmo par de homólogos. Tá legal, meus queridos? Bom, espero que vocês lembrem desses detalhes aí, muito importantes. Mas é claro, sempre antes da prova, eu indico que os alunos leiam a apostila. Sempre é importante.
A nossa apostila, como trata-se de um PAV 3, ela é um pouco restrita, não é todo o ensino médio, então dá tempo de naquela semana você passar e dar uma lida no material. Com certeza dá para gabaritar, pessoal. Grande beijo!